Você que chegou nesse vídeo certamente está procurando algum carro japonês com tração integral e que você queira fugir um pouco dos motores 1.4, 1.6 e 1.0, certo? E que também seja bem capaz no off-road para uma trilha leve, para até um pouco do asfalto, você fugir um pouco da tração dianteira ou da tração traseira. Se essas são as qualidades que você está procurando, você chegou no lugar certo, porque nesse vídeo eu vou apresentar para vocês tudo ou basicamente quase tudo sobre um dos japoneses mais esquecidos do nosso mercado, que é o Suzuki SX4. Começando pelo começo, esse carro, a grande maioria deles você vai encontrar a partir de 2009. Ele foi de 2009 até 2014, onde 2014 começou a ser trazido o S-Cross. E a partir desse momento ele começou a se chamar um meio termo ali ainda. Os primeiros são SX4 S-Cross. Mas aqui especificamente eu vou falar desse modelo aqui do SX4, que são os de 2009 até 2014. Eu fiquei um pouco reticente na hora de falar de ano, porque na verdade alguns deles eu já cheguei a encontrar alguns até modelo 2008 desse carro. Porém, como eles são uma fatia muito pequena e eles mudam pouquíssimas coisas por dentro e tudo mais, eu acabei deixando ele de fora, porque você possivelmente não vai se esbarrar com um desse na hora que você estiver procurando um. As diferenças dele, basicamente, usando esse aqui que está aberto, muda o painel, porque o painel dele é todo laranja, e esse daqui, os que eu vou focar, o painel dele já é colorido, ele já é todo uma iluminação basicamente em LED. Por dentro aqui também ele tem tipo um visorzinho de um TID aqui em cima, quer ver? Eu vou pegar um aqui, que do mercado americano tem. Vou colocar por dentro que é mais fácil. Só para exemplificar que pode ser que você encontre um desse, que é esse interior. Alguns dele, inclusive, não tem nem ar digital, ele tem ar de botão, que é o caso desse aqui. Reparem que ó, o contagiro é diferente desse aqui que eu estava mostrando. Ó, esse aqui tem o painel. Esse aqui já é o que vai ter aqui no nosso mercado. Porém, você pode encontrar um desse aqui com esse visor, que o relógio era aqui em cima, esse painel e ar manual. Porém, todo o restante do carro é tudo igual. Suspensão, motor, câmbio, lataria, é basicamente tudo igual, só muda por dentro. Só quis trazer essa curiosidade que eu já encontrei alguns desses aqui. Então, tudo que eu falo nesse vídeo serve tanto para esse quanto para os mais novos. Então, mais um pouco, essa foi uma breve introdução que eu dei ao carro. Todos eles vinham em basicamente versão única. Eles vinham sempre na versão 2.0 com tração integral. Apesar de ele ser vendido como um 4x4, ele na verdade a concepção dele é de um carro de tração integral, porque é uma tração sob demanda, ele majoritariamente é tração dianteira e quando precisa ele joga para a roda traseira. Tanto que os modos de seleção dele são 3 modos, que é uma chave que fica no console central. Tem um modo totalmente tração dianteira, que ele desliga a tração traseira, ele fica só dianteira. Tem o modo automático, que é o que você vai usar na maior parte do tempo, porque se ele detecta alguma perda de aderência, ele joga a tração para a roda traseira. E tem um modo de bloqueio de diferencial, que esse você não deve usar para esterçar e para fazer manobra. Ele bloqueia a rotação dos diferenciais para as rodas andarem na mesma rotação, que é justamente para isso que serve. Então, por isso que se você for fazer curva, você está forçando o diferencial e por esse motivo você não deve usar o modo bloqueio para você fazer curva, certo? Então, o motor deles, todos eles eram 2.0 16 válvula, todos eles, o motor é bobina individual, é corrente de comando e nada muito além disso. É um motor, na verdade, que ele remete aos anos 90, ao final dos anos 90, porque é um motor que os primeiros carros que pisou aqui no Brasil que tinham esse motor eram as Gran Vitara G2, que é esse carro aqui, que eu vou mostrar aqui. Que vocês devem conhecer como a Chevrolet Tracker também, que por sinal usa esse motor também. Essas primeiras Gran Vitara começaram a chegar aqui no Brasil de 97, foi até 2001, 2002, se eu não estou enganado. Então, por ser um motor de concepção antiga, ele não tem basicamente nada do que tem os motores modernos. Não tem injeção direta, não tem bomba de alta, bomba de baixa, todo quanto é tipo de tecnologia, comando variável, não tem nada disso. É um motor extremamente simples, extremamente robusto, que na verdade ele é pensado para ser usado num SUV. Só que quando esse motor foi para o SX4, você tem na verdade um monstrinho, porque ele anda demais, não demais, assim, ele tem um desempenho muito bom na versão manual, que já é uma das coisas que eu vou comentar no meio do caminho, que eu diria para você preferir a versão manual, porque a versão automática, apesar dela ser de 4 marchas, ela é muito
ela capa muito do potencial do carro. Se você quer conforto, saiba que você vai ter, mas só que você vai perder muito de desempenho e consumo. Porque a versão manual, apesar de ela, aliás, ela anda muito mais e por incrível que pareça, não é um carro exatamente gastão. Então tenha isso em mente. Fora que uma das coisas muito legais da versão manual são os engates do câmbio, que é um câmbio que é justinho e curto a relação dos engates. Não é aquele câmbio que a primeira aqui em cima, a segunda lá embaixo e a alavanca é mole. Não. É um câmbio que é uma delícia de você, guardar as devidas proporções, de você manusear, porque é curtinho e é durinho os engates. Se você experimentar e você gosta assim, um pouco mais de prazer de dirigir, certamente você vai gostar. Então, em matéria de consumo e desempenho, já são as primeiras coisas que eu tenho a dizer. Esse motor 2.0 no SX4 é maravilhoso. Ele é basicamente a prova de tudo que você possa imaginar, já falando até um pouco dos pontos positivos do carro. Então, o motor não é o problema dele. Tem um probleminha só que eu vou comentar um pouquinho depois. Mas voltando à apresentação, todos eles são equipados com esse motor 2.0, código J20A. Tem versões de câmbio manual de 5 marchas e o automático de 4, que era um dos opcionais que a pessoa que comprou poderia pedir, que é o câmbio automático e o banco de couro. É só isso que você vai encontrar de diferente nesse carro. Todos eles têm trio elétrico, airbag duplo, ABS, ar-condicionado digital, em 99% dos casos é ar-condicionado digital, e direção elétrica. Nada muito além disso. Uma pena que lá fora, em vários outros países, esse carro é extremamente completo. Tomando como base as versões que tem lá fora, principalmente nos Estados Unidos, que tem muito dele, lá fora ele podia ter 6 airbags, retrovisor fotocrômico, farol bichenon com nivelamento, banco aquecido, ele podia ter também controle de tração, controle de estabilidade, tinha retrovisor com rebatimento elétrico, e mais algumas coisas que podem estar me fugindo, mas assim, lá fora era um carro extremamente completo nessas coisas. Só que na hora que a Suzuki trouxe para cá, por algum motivo, capou o carro. Chega a ser até uma tristeza de ver o que acabaram fazendo com o carro. Mas, para os padrões aqui, ele continua sendo um carro extremamente seguro. Se você ver os crash tests desse carro, você vai ver que a estrutura do carro se comporta muito bem. Então, apesar de ele, infelizmente, não ter os airbags que tem lá fora, mesmo com os dois que tem aqui, ele supre muito bem, é um carro muito seguro, não é exatamente leve, porque ele pesa na faixa de uns 1.300 kg, 1.350 kg. O 0 a 100 dele é na faixa de uns 11 segundos, 10.9, então não é exatamente rápido, porque a proposta dele é força. E falando de conjunto mecânico, seria isso. Todos eles vêm com tração integral, câmbio automático de 4 marchas ou manual de 5 e o mesmo 2.0. Indo para as versões, na verdade aqui eu não vou me ater muito às versões, porque como eu falei, basicamente eles são vendidos em versão única. Então eu vou me atentar mais aos detalhes mínimos que eles têm ao nosso mercado. Vamos começar aqui. Esse primeiro que eu separei eu deixei alguns separados aqui muito por causa da cor, porque você vai encontrar vários deles em umas cores muito diferentes, que nem é o caso desse aqui que para mim é um laranja, é um vermelho assim, só que na verdade para mim é quase um laranja. Tem esse aqui que é esse verde limão. Tem esse outro aqui que é um azul. Tem algumas outras cores bem diferentes que você vai encontrar também. Ele tem outros tons de azul, um azul clarinho, um azul escuro. Ele tem também... ele foi vendido com diversas cores, então não se estranhe se você achar uma cor muito diferente do normal, porque ele foi realmente vendido dessa forma. Esse aqui é um dos primeiros, porque ele recebeu um facelift extremamente discreto, que é o caso desse outro aqui. Reparem que muda o desenho do para-choque. Tá vendo? Esse aqui ele não tem a continuação aqui do desenho. E muda as molduras aqui do farol de neblina. Reparem que o desse aqui é um pouquinho maior. A boca aqui no centro parece que ela é um pouquinho menor também. Pode ser impressão, mas ela é um pouquinho menor. Moral da história esse é o único facelift que esse carro recebeu. E foi a partir do ano, se eu não estou enganado, 2012 até 2014 que ele seguiu com essa frente. De resto, nada muda no carro. Traseira de todos eles é igual. Para-choque é tudo igual. Portas, lanternas, é exatamente o mesmo carro. Então, essa é a única diferença visual que você vai encontrar. Tem também a versão Mormai, que é também um dos poréns do carro, porque tudo dele é exclusivo dessa versão. Porque reparem aqui que o para-choque é tudo diferente, o desenho dele é diferente, as molduras, os acabamentos são diferentes. Na traseira, se eu não estou enganado, também é diferente por causa desse aplique aqui, que ele tem uma fixação
no para-choque. Então também é diferente dele. E falando até, aproveitando que ele está aqui dessa versão especial do Mormai, ele tem uns apliques aqui, uns adesivos do Mormai. Tem esses apliques externos aqui, cinza. A maioria deles, se eu não me engano, é cinza e prata. Não teve cor muito diferente dessa. Se eles não são todo prata, fora isso, questão de opcional, eles não mudou nada. A diferença que era um pouquinho mais legal dele é que ele tinha um chuveirinho, que é isso aqui, ó. Vou mostrar aqui também. Que é isso aqui. Ele tinha um reservatório dentro do porta-mala que tinha esse chuveirinho. Então você abastecer ele com água, se você estava lá na praia ou alguma coisa que aconteceu, você pega esse chuveirinho, você aperta e, como esperado, sai água dele. É a única diferença dele em comparação aos outros. Falando assim de equipamento. Por dentro ele também tinha alguns detalhes, lá dentro tinha uns emblemas, algumas coisas. Esse aerofólio também é uma. Todos eles vinham com esse aerofólio baixinho. E é isso, é realmente a única diferença que você vai ter. É uma versão especial baseada em adesivos, basicamente, e o chuveirinho que eu mostrei. A questão desse carro aqui do Mormai foi o que eu comentei. Se você achar algum carro sem os apliques e os detalhes que ele tem pela carroceria, vai ser um pouco difícil de você achar porque é uma versão de muito baixo volume, é uma versão extremamente difícil de você encontrar as coisas. Os apliques plástico aqui das versões normais já são difíceis de encontrar, do Mormai é o pior de todos. Então, se você comprar um desse, veja se ele está com todos os apliques no lugar, veja se ele. Isso eu só estou falando de fora, tá? Por dentro ele é igual a todos os outros. Veja se ele tem tudo, porque se acontecer alguma coisa e você precisar, é concessionária e essas coisas aqui na concessionária são uma facada, é extremamente caro. Para referência, esse aplique aqui da saia é coisa de R$ 4.000, esse bigode dianteiro aqui é uns 2.800 e esse aplique aqui, só essa parte pequena, assim, porque ele é dividido em várias partes, só essa parte aqui da ponta é coisa de uns R$ 800, só para vocês terem ideia do quão caros são esses apliques. Então, procure um que tenha isso, e se você for procurar usado, quando você consegue achar, porque é uma das primeiras coisas que vão embora nas sucatas que estão pelo mercado, quando você vai procurar na concessionária é muito caro. Então, tenha isso em mente também. Da versão Mormai que eu tenho a dizer seria isso. Ele tem essa parte de cima que é original dele, essa pintura Piton, por assim dizer, que se eu não estou enganado, isso aqui na verdade é um envelopamento de fábrica que tem nele. E ele tem esse adesivo também caracterizado e os emblemas. Voltando um pouco ao carro, esse aqui é uma versão das primeiras, que foi o jeito que ele veio para cá. Como eu falei, muda para-choque, muda as molduras do neblina e seria isso. Deixei esse aqui um pouco mostrar por causa da cor também. Tem esse aqui é uma aba que eu tô deixando. Esse aqui eu deixei separado porque essas faixas aqui também é de uma versão somente dos primeiros, que é esse aqui pré-facelift, que é a versão chamada Sport Pack, que ele tinha esse spoiler. Esse spoiler é realmente dele, é dessa versão. E ele tinha essas faixas no capô e o teto dele é black piano. É um preto normal. Então, se você achar um desse com essas faixas, não estranhe porque é normal dele. Esse couro Piton eu não tenho certeza se é dele, mas eu tenho quase certeza que sim. Então não estranhe porque até a padronagem aqui da costura, tudo é muito parecido. Então eu julgo que mesmo por dentro isso seja original do carro. Mas a única diferença da Sportback para as outras são isso: é o teto em black piano, essas faixas no capô e o aerofólio. Esse aqui eu deixei mostrando por causa da cor. Esse aqui também eu deixei aqui só para mostrar um pouquinho dele também, que é uma versão pré-série. Tem alguns outros que tem um aerofólio um pouco diferente, que ele é um pouquinho mais avantajado também, diferente desse outro aqui que eu mostrei, que ele é mais baixinho. Tem um outro aerofólio dele que ele é um pouquinho mais alto, então não é estranho, porque também é dele, é original. Então, falando um pouco do carro, seria basicamente isso em matéria de motores, equipamentos e tudo mais. Problemas crônicos que você deve esperar desse carro. Primeira coisa, luz de injeção. Isso infelizmente, é um mal do carro que arrisco dizer que não tem solução, porque essa luz acende e, acredite, invariavelmente ela vai apagar. O carro não altera funcionamento, não altera consumo, você não percebe absolutamente nada de diferente no carro, só que ela vai ficar acesa. Então, se por acaso você for ver um carro desse que esteja com a luz de injeção acesa, não estranhe e, por incrível que pareça, não tente depreciar o carro, porque
Se você pegar um desse, ela vai acender, independente de você queira, você cuidando bem ou não. Tem pessoas que chegam a trocar bico, chega a trocar vela, troca bobina, faz tudo que você possa imaginar e ela continua acesa. Troca som da lâmpada, então não se incomode. Se o carro está andando bem, está funcionando bem, o funcionamento dele em marcha lenta está bem, o desempenho está bom, faz de conta que ela não existe. É a melhor dica que eu dou, porque uma hora ou outra ela vai apagar, você vai abastecer em outro lugar e tudo mais. Há casos que o eu notei esse padrão, que você trocando a bateria do carro, quando ela já está bem fraca, pode ser que essa luz comece a acender por algum motivo. Às vezes algum sensor não recebeu a atenção correta, não recebeu corrente também. Eu não sou exatamente uma pessoa, eu entendo muito de mecânica, só que eu não entendo muito de elétrica. Mas eu acredito que tenha muito a ver com a atenção, que às vezes chegou um pulso errado num bico, numa vela, alguma coisa assim, então acaba acendendo a luz de injeção por algum mínimo mau funcionamento, ela acaba acendendo. Mas, como eu falei, se por acaso você vê que a bateria também é antiga, use ela até acabar e quando precisar você troca, porque eu já vi casos que na maioria das vezes isso também resolve o problema. Esse é o primeiro caso da luz de injeção. Não estranhe e não, por assim dizendo, tente desconsiderar o carro por isso, porque vai acontecer com você, você cuidando bem ou não. Segundo ponto, suspensão. Apesar dele ser um carro com tração integral e um carro supostamente que seja para estrada de terra, o carro em si, a concepção dele, por ser monobloco tudo, ele é na verdade um carro pensado para asfalto. Ele encara muito bem, não estou falando que assim, você vai pôr na terra, ele não presta. Muito pelo contrário, ele presta muito bem, mas assim, em, em estradas de um barro bem suave e bem uma boa. Se você colocar ele na trilha pesada, você vai ter que investir em pneu e vai ter que investir em kit lift que tem para vender na internet. Aí sim você melhora muito a capacidade de off-road do carro que ele tem. Por incrível que pareça, ele tem sim essa capacidade de off-road. Com os pneus originais e altura original, nem tanto. Na minha humilde opinião, eu acho que esse carro ele tem muita capacidade para você usar ele no asfalto. É um carro muito gostoso, muito na mão. Eu já tive dois Subaru, já guiei alguns desses também e sinceramente ele não deve em nada em matéria de estabilidade para um Subaru. Então, se você quer usar para asfalto, você vai usar, use à vontade, não quer, de novo falando, não quer dizer que ele não presta, mas para mim ele brilha muito mais no asfalto. O ponto da suspensão é que, invariavelmente, você vai começar a encontrar problemas dele e o principal é a caixa de direção. Por ser caixa de direção elétrica, dá para dizer que ela basicamente não tem reparo sem você ter que abrir a caixa inteira. Há relatos que falam que ela cria uma folga no braço axial que entra na caixa de direção e normalmente é do lado do passageiro que tem esse barulho, porque você vai andar com o carro, ela começa a vibrar, você começa a ver um cloc, 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 cloc. Isso com muita certeza é da caixa de direção e 99% das oficinas não fazem só o reparo da bucha, eles abrem a caixa inteira para fazer isso. E não é um reparo barato, espere pagar na casa de uns 1.300 para 1.900 o reparo da caixa fora a mão de obra. Então, coloque assim, que seja coisa de uns 2.800 para uns 3.300 para resolver isso. Eu diria que é o reparo mais caro que tem nesse carro que você vai encontrar. Não impede de você usar o carro, é um barulho de certa forma assim irritante, só que no geral não é de todo ruim, porque se você andar numa estrada que ela é toda lisa, bem suave, você basicamente não vai perceber isso, certo? Mas é um defeito que é um pouco caro de resolver. E também falando um pouco da suspensão, batente desse carro costuma dar bastante problema, só que é um item que você acha com uma certa facilidade. Tem autopeças especializadas em Suzuki pelo país, então achar peça desse carro, por incrível que pareça, não é problema. Peça em concessionária você também consegue encontrar, e muitas delas não são exatamente um preço proibitivo. Se você precisar de, às vezes, alguma junta, um retentor, algum acabamento extremamente específico, você acha na concessionária e não é tão caro. É, às vezes, muito próximo do preço que você vai pagar um paralelo. Então, isso também é, de certa forma, um ponto até que positivo do carro. Mas tenha em mente que certas coisas você vai orçar na concessionária e você vai ver que é um absurdo de caro, infelizmente. Por fim, e o terceiro ponto negativo que eu diria para dizer do carro seria justamente o preço de peças, porque o preço das peças, como eu acabei comentando no começo, principalmente peça de lataria desse carro é
absurdamente caro. Certas coisas você vai pesquisar, como eu dei o exemplo das molduras aqui do lado, aqui assim, esses aplique plástico, principalmente, é, é um absurdo, cara. Você vai ligar achando que é 200, 300 reais e na verdade é 20 vezes isso. Então, cuide do carro, cuide desses apliques, porque se você perder, esquece. Você vai pagar muitas das vezes em cada aplique desse aqui coisa de uns 300, 500 usado, certo? Seguro não costuma ser um problema, porque não é um carro muito visado, não é um carro esportivo. Então, na maioria das vezes, quem compra esses carros são pessoas mais velhas. Então, grande maioria deles você acha um carro desse com não muito rodado, mas só que um carro bem cuidado. Mas maioria deles não são carros muito rodados também. Dificilmente você vai encontrar um carro desse acima de uns 130, 150 mil. Eu já vi alguns exemplares na casa dos 200 mil, quase 300 mil quilômetros. Só que a grande maioria deles são um pouco rodados. Então, isso aí não é também outro exatamente o problema. Seria isso que eu tenha considerado o carro. Espero que eu tenha ajudado. Conclusão: é um carro extremamente decente. Não é um carro que subiu tanto de valor. É um carro que ele manteve seu valor muito bem, porque é um carro de certa forma esquecido no mercado. Ninguém lembra que ele existe. Só que ele tem muitas qualidades que ainda vale a pena você considerar frente a outros, até alguns SUV maior, com seriam muito entre aspas os concorrentes dele entre muitas aspas, as Gran Vitara G3, Jimny, TR4, até algumas Pajero, algumas desses carros menorzinhos. Vale muito a pena porque você consegue encontrar a maioria das coisas, é um carro confortável, ele é altinho, então é fácil de você entrar e sair do carro. Os poréns mesmo foram todos aqueles que eu comentei e a questão do consumo, principalmente na versão automática. A versão manual é maravilhosa. Se você puder, experimente as duas para ter certeza qual que você quer. Espero que eu tenha te ajudado. Se você gostou, como sempre, deixa o like, considere se inscrever para me incentivar a trazer mais vídeos. E qualquer outro carro que você acha que eu deveria trazer alguma coisa, deixa aí nos comentários também, que opiniões são sempre bem-vindas. Certo? Muito obrigado e até o próximo vídeo.